Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, nosso querido povo. Bom dia. Vamos hoje realizar mais uma sessão, né? A 36ª sessão ordinária virtual da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Aquiraz. Com a graça de Deus, vamos fazer um bom trabalho que já vimos desenvolvendo. Queria cumprimentar toda a população que nos acompanha pelas redes sociais, pelas nossas plataformas digitais, nossos cumprimentos e a nossa gratidão sempre por ter o olhar de acompanhamento da população, de avaliação da população dos trabalhos realizados por essa casa. Portanto, eu quero acolher a todos nessa quinta-feira, desejando um dia maravilhoso para todos nós. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe sempre, sempre e sempre. Dando início à nossa sessão, solicito a senhora primeira secretária, vereadora Neide Queiroz, a fazer a chamada dos excelentíssimos senhores vereadores. Bom dia. Bom dia a todos os colegas, vereadora, população que nos assiste. Bom dia, vereador. Seja um dia de amanhã e um dia abençoado por Deus, mesmo com o mar vermelho. Alex? Presente. Carlos César? Presente. Paulo Diógenes? Presente. Francisco Carlos? Francisco Carlos? Presente, vereadora. Francisco Evandro? Presente. Jair José da Silva? Presente, secretária. João Paulo Silva Dantas? Presente, secretário. José Ayrton Assunção? Presente. José de Jailson de Souza? Presente. José Ribamar? Presente. Luiz Fernando Moreira? Presente, secretária. Marner Cavalcante? Presente. Maurício Matos? Presente. Neide Queiroz? Presente. Ney Gibson? Presente, douta secretária. Havendo, portanto, obrigado, vereadora Neide. Havendo, portanto, número legal, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da 36ª sessão ordinária virtual da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Aquiraz. Iniciando o pequeno expediente, eu quero informar aos senhores vereadores que, por disposição legal do regimento interno dessa casa, hoje o nosso expediente será de apenas 30 minutos. Então, quero contar com a compreensão e com o acordo de todos, no sentido de que a gente dispense as inscrições para os pronunciamentos hoje e vamos passar, após o esclarecimento que o vereador Ney solicitou aqui à presidência, ele irá fazer um esclarecimento de apenas 15 minutos, nós faremos alguns encaminhamentos e vamos direto para a ordem do dia para discutirmos o projeto de lei 029, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022. Ok, senhores vereadores? Senhor presidente. Só colocar aqui um requerimento desse encaminhamento do presidente. Do encaminhamento do presidente. Aqueles que estão de acordo com o encaminhamento do presidente, permaneça como estão. Presidente. Encaminhamento. Presidente. Vereador João Paulo. Senhor presidente, gostaria de pedir informação se eu teria, já que a sessão vai ser um horário mais curto, porque ontem faleceu 2 pessoas na minha comunidade, eu gostaria de dar o voto de pesar aos familiares. Não. Fale o nome, por favor, vereador. A dona Silene e Darlan. Jovem e senhora da minha comunidade, que ontem foram sepultados, e eu gostaria de deixar aqui meus sentimentos familiares. Ok, vereador. Senhor presidente,
Pois é, por isso eu queria que incluísse aí o Naldo do Dedé da Neguinha, que faleceu agora pela madrugada, viu? Aqui na Alpina. Ok, vereador. Eu não sei o nome dele completo, aí eu boto o Naldo do Dedé da Neguinha. Tá bom demais. Pois, Presidente, eu queria incluir nessa ordem de pesar o José Maria Cordeiro da Silva, mais uma vítima do Covid, lá da Patacas, hoje, São Paulo, mas nos últimos 4, 5 anos tinha mudado para Patacas, assim, tornando Aquiraz a sua residência física. E hoje de madrugada, né? Ele já estava com Covid há mais de 15 dias, internado, entubado. Hoje ele partiu para a morada eterna, a qual eu quero incluir o meu voto, o nosso voto Ok. família. Ok, vereador. Ok. Oi. Aí pede para o Marne repetir, porque não deu para me ouvir. José Maria Cordeiro da Silva. José Maria Cordeiro da Silva. Tá bom, obrigado. Pedir assessoria que faça... José Maria, de onde é, mano? Vereador Patacas. É dos sítios novos ali, Vandinho. O pessoal do Tizeli, o pessoal da Tia Sinhá. Sei. O nosso Obrigado, então, a nossa solidariedade, O que eu fiz, vereador presidente, é porque eu não sei, só conheço ele por Naldo, viu? Ok, babá, ok. Então, 1 minuto de silêncio em demonstração do nosso profundo pesar e nossa solidariedade à dona Silene, o Darlan do Iguape, o Naldo do Dedé do Camará e o José Maria Cordeiro da Silva da Patacas. Nossa solidariedade e nosso profundo pesar. Obrigado aos senhores vereadores e a nossa solidariedade a toda a família. Vamos agora, por solicitação do vereador Ney, eu passo a palavra ao vereador Ney. Vossa Excelência disporá de apenas 15 minutos, sem acréscimo, por conta dos 30 minutos hoje da nossa sessão, da tramitação da discussão e votação da LDO. Vereador Ney, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, doutor presidente, componente valoroso da presidência compartilhada do G9 desta Câmara. Um bom dia extensivo a todos os servidores dessa casa, a população, que é o motivo maior da nossa presença aqui, é para trabalhar em defesa da nossa população, ao crescimento da nossa cidade. Hoje temos um assunto muito importante para se discutir, que é da LDO. Eu pedi aí uma fala ao presidente, porque eu estou sendo atacado violentamente na minha vida pessoal, que é uma característica que tem se instalado, é uma característica normalmente daquelas administrações que não sabem trabalhar, que não têm competência para trabalhar e que não sabem responder às faltas e os problemas e se dedicam a atacar pessoalmente, a atacar ali na intimidade, a invadir propriedades para fazer coisas, a fazer vários ilícitos, né? A colocar paniguados, contratados, cargo comissionado, cargo de confiança, pago com o dinheiro do povo para estar fazendo coisas irregulares, indevidas, mas todas essas pessoas responderão no canto certo. Eu pedi esse espaço e vou usar menos do que os 15 minutos, presidente, nobres vereadores e toda a população, porque o assunto hoje se atém rigorosamente à LDO, mas terça-feira eu tratarei com todos os assuntos documentados
falei pessoalmente com o governador do estado, falei pessoalmente com o pessoal da fundação que recebeu esse trator, falei pessoalmente com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, pessoalmente com o pessoal da Emates. Estou compilando toda a documentação aqui, a pedido deles, eles vão colocar também onde é devido, e eu vou utilizar essa documentação toda para também fazer minha defesa pessoal, já que eu estou sendo tão atacado aí. Interessantemente, coincidentemente, depois que foi instalada uma CPI, aí começou os ataques aí a vários vereadores do G9, agora chegou a minha vez, mas tudo bem, eu estou preparado para tudo. Mas, presidente, Vossa Excelência, como permitiu, eu vou ler aqui rapidamente um ofício circular que eu recebi, mas que vai constar, apesar de a Câmara e nem o vereador ser o local nem as pessoas certas para este assunto, mas eles fizeram questão de mandar toda a documentação para a Câmara assim que estiver toda junta, mas fica aqui. Fortaleza, 10 de junho de 2021, assunto esclarecimento sobre o trator doado pela SDA. A Fundação de Assistência Comunitária Cearense vem, por meio desta, esclarecer fatos inverídicos. É uma coisa normal que tem acontecido aí nessa administração. Que estão sendo veiculados no município de Aquiraz a respeito do trator Massey Ferguson, que nos foi doado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário e pelo governador Camilo Santana. E, aliás, presidente, eu quero pedir expediente a essa casa que mande um comunicado ao governador Camilo Santana do acontecido e que o nome dele está envolvido em coisas erradas, né? Eu vou fazer isso pessoalmente em audiência que já requisitei, mas é bom que a Câmara também mande. A Fundação de Assistência Comunitária Cearense, instituição que atua no estado de Ceará com grandes projetos desde 1991, firmou parceria com o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável, Projeto São José 3, que tem como foco o fortalecimento da agricultura familiar e bem-estar das comunidades rurais. A perspectiva é de aumentar a inserção econômica, diz aqui a Fundação. A agregação de valor dos empreendimentos familiares da área rural, como o financiamento dos projetos produtivos no âmbito da cadeia produtiva promissora, numa perspectiva de fortalecimento dessas cadeias e da inserção sustentável da agricultura familiar nos respectivos mercados, explicou a Fundação tecnicamente sobre o assunto. Com fruto dessa parceria com o governo do estado do Ceará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, entregou os planos de negócio com mecanização agrícola à nossa entidade no dia 19 de março de 2018. Os planos de negócio... Há quanto tempo esse pessoal está nessa luta, né? Os planos de negócio com mecanização agrícola, a entidade foi entregue no dia 19 de março de 2018, conforme documentação e anexo. Entretanto, a entrega do trator só se deu no dia 18 de fevereiro de 2019, conforme matéria publicada em mídia, quase um ano depois. Ficando ainda pendente as entregas dos implementos agrícolas, que não permitem, inclusive, que o trator funcione sem os implementos, né? Para a utilização do referido trator, que acompanhado o passo de todo o processo, foram entregues no início de 2020. Passa aqui para encerrar a Fundação dizendo: em visita de acompanhamento ao projeto São José 3, técnicos da Emates estiveram presentes no local de guarda do trator, onde está guardado o trator, já que a Fundação de Assistência Comunitária Cearense não possui imóveis no município de Aquiraz e também não apresenta condições fiscais, portanto financeiras, nem tem imóvel, nem tem condições fiscais no momento de arcar com tais despesas, onde constataram que o trator estava devidamente armazenado e intacto, portanto, sem uso, sem quilometragem, rodado, sem nada, conforme fotos e relatórios. Pois a capacitação dos agricultores ainda não havia sido realizada durante essa parte do trabalho, que deverá ser executada concomitantemente a consultoria A consultoria efetuará processo de capacitação em gestão de empreendimentos coletivos, passo indispensável nesse projeto, que tem o objeto de ampliar a renda das famílias rurais com a estruturação e ou dinamização das suas unidades de produção, de transformação e agregação de valor e de comercialização de seus produtos, portanto, agrícolas, né? Além disso,
A Fundação de Assistência Comunitária Cearense está realizando uma atualização do seu estatuto para viabilizar parcerias no custeio de combustível e tratorista e da manutenção. Eu vou já explicar sobre isso, porque eu ouvi essa explicação deles hoje. Já que sem esses incentivos, o custo final da hora trabalhada ainda seria elevado para os pequenos agricultores. Fazer essas parcerias exatamente para que o agricultor não tenha que custear nada, não tenha que pagar nada, que receba o serviço gratuitamente. Por todo o exposto, percebe-se que todas as ações foram realizadas entre a Fundação de Assistência Comunitária Cearense e os entes competentes do governo do estado do Ceará para que o trator funcione ao mais breve possível, tendo como beneficiário os pequenos agricultores do município de Aquiraz, atenciosamente, aqui a presidência e tal. E mandou para mim, que eu estou aguardando aqui o resto da documentação, não sei nem como é que chama isso aqui, o diploma, alguma coisa assim, dizendo o seguinte: mecanização agrícola. O governo do estado do Ceará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, é um ofício, né? Me faltou o nome disso aqui, coisa oficial, né? Confere por meio do projeto São José 3 a entrega de planos de negócio de mecanização agrícola para a Fundação Cearense de Assistência Comunitária do município de Aquiraz, e não para o município, nem muito menos para a prefeitura. Dia 19 de março está assinado o secretário Dedé Teixeira e o governador Camilo Santana, do governo do estado do Ceará. Em relação a essa questão, eu não sei todos os detalhes ainda, a não sei essa explicação que ele deu do porquê, eu só sei que foi pedido lá para que fosse guardado, por conta que ele não tem local ainda, enquanto regulariza toda a questão documental, enquanto finaliza todo o projeto, os cursos que têm que ser dados tanto para os agricultores como para as pessoas que vão trabalhar no assunto. Bom, enfim, tudo isso aí que eles explicaram aí, que vai ser feita a juntada, tudo isso fez com que... E a Covid-19 tal. Com a preocupação maior é que, enquanto eles não regularizaram a documentação, não pode fazer o serviço, porque não tem como prestar conta. Além disso, o custo para que esse trator funcione, com o tratorista, com o combustível, com a manutenção e com a revisão obrigatória, que a cada X horas rodadas, segundo a pessoa da Fundação me explicou, tem que fazer as revisões, que está previsto em torno de R$ 3.000, parece que R$ 3.000, R$ 4.000 cada revisão, alguma coisa assim, não lembro direito. Precisa que exista uma parceria, que alguém custeie isso. Por todos esses motivos, o trator ainda não estaria rodando, pela responsabilidade, para um programa ter começo, meio e fim. Não acontecer como acontece em vários municípios, com várias coisas, até desse Aquiraz, que começa só para botar na mídia, depois o negócio quebra, não tem como manter, danifica, não tem como prestar o serviço e interrompe o serviço. O serviço tem que começar e continuar para sempre, né? Graças a Deus, o pessoal lá tem responsabilidade. Mas eu compreendi, presidente, e vou encerrar, porque esse assunto eu vou discutir suficientemente na terça-feira, que será uma sessão normal, porque hoje o urgente e o importante é votar a LDO, porque, inclusive, é uma exigência da Constituição, porque se não entrar hoje e nas próximas 2 sessões, vai estar impedido, vai prejudicar o município, prejudicar os munícipes, mas terça-feira eu falarei com todos os detalhes, inclusive dos posicionamentos que todos iremos tomar a respeito disso, das invasões de território, de propriedade, de privacidade que foi feita, desses cargos comissionados que estão fazendo que estão, desse pessoal dos fakes, tudo isso está sendo sendo feito as providências, mas encerro dizendo que, na minha concepção, na minha humilde concepção, os ataques feitos a todos os componentes do G9 de cunho pessoal, direto, né, fazendo crimes como esse de invadir propriedades, invadir privacidades, é só com o intuito. Tudo isso aconteceu depois da instalação da CPI, que nem começou ainda. Os componentes da CPI não foram nem escolhidos ainda, e agora eu estou realmente, presidente e nobres vereadores, colocando o meu nome à disposição para fazer parte dessa CPI, porque eu fiquei muito curioso que, depois que nós falamos de CPI aqui, o desespero que tomou conta do prefeito que fez aquele vídeo e de todas as pessoas ligadas à base, esses cargos comissionados que, ao invés de estar trabalhando para ajudar a população, estão nas redes sociais falando mal das pessoas, criando mentiras, factoides e tal. Não tem problema nenhum, que eu não tenho nenhum problema com isso. Se eu estiver devendo alguma coisa, se eu estiver errado em alguma coisa, irei pagar como cidadão de bem. Faço isso durante a minha vida toda. Tenho uma escola
muito extraordinária, um homem seríssimo, um dos homens mais sérios que conheci na minha vida, meu saudoso pai Carlos Augusto. Responderei sem nenhum problema, não tenho nenhum problema com isso. Agora, na minha concepção, tudo isso está sendo feito para poder atrapalhar os trabalhos de uma CPI, que eu não sei qual é o problema, porque para que serve uma CPI? É para investigar denúncias que foram feitas, investigar algumas coisas que estão acontecendo, que estão faltando. Agora mesmo, acabei de receber uma denúncia, estou indo lá no hospital sem terminar a sessão, está neste momento faltando soro e luva, agora, no hospital de campanha. Eu já vi isso aí. Inclusive, me pediram ajuda lá para levar um soro lá, eu não sei se pode, uma pessoa que está lá internada. E aí, na minha concepção, tudo isso está acontecendo só no fito realmente de prejudicar, de diminuir, de atrapalhar, de amedrontar, de fazer com que a gente recue. Eu não recuo 1 milímetro da minha função. E se os pares resolveram instalar uma CPI, trabalharei com afinco, que é função obrigatória de todos os vereadores investigarem os desmandos, os erros, as denúncias. É uma função nossa. Nós só temos 2 funções na Câmara: fiscalizar o que o Executivo faz e criar leis, portanto, legislar. Farei sem arredar uma vírgula. Podem ficar à vontade, me ataquem, façam tudo o que vocês quiserem. Se eu estiver errado em alguma coisa, responderei sem nenhum problema. A respeito especificamente dessa pequenez desse assunto do trator, que esse assunto pode prejudicar os pequenos agricultores, que eu acho triste isso, é se fazer uma movimentação dessa, no fito de obscurecer a CPI, com medo não sei de que a CPI descobrir, podendo prejudicar um programa maravilhoso como o programa São José, feito aí continuado pelo governador Camilo, acho que vem desde o governador Lúcio Alcântara, se eu não me engano, que ajuda muito os pequenos agricultores. Inclusive, eu vou fazer outra visita hoje ao pessoal da Emates para trocar umas figurinhas em relação a isso aí, de prejudicar um programa desse. Sei lá se um negócio desse não faz até com que o Aquiraz, os agricultores, pequenos agricultores, possam perder esse programa junto com esse trator. Não sei. Eu sei que, no fito, na minha cabeça, de atrapalhar a CPI, fizeram todo esse imbróglio, uma coisa que está absolutamente aí agora explicada pela Fundação, que pelos ritos burocráticos, por ter demorado a entrega dos implementos, por não ter feito o curso, por não ter algumas outras coisas que ele explicou, por causa da pandemia, porque precisa de fazer uma parceria com outras entidades para custear a despesa do combustível, da coisa, não está se rodando ainda. Mas vão ter que prestar contas também da invasão de privacidade, da invasão de domicílio, da propriedade, portanto, das mentiras, dos fakes, dos cargos comissionados envolvidos nisso, etc, etc, etc. Vamos à LDO, presidente, que é um assunto realmente de suma importância que seja votado para proteger a nossa população, para beneficiar a nossa população, e terça-feira eu falarei com todos os detalhes sobre esse assunto. Obrigado, presidente, obrigado, novos vereadores, um grande abraço a toda a população. Parabéns, vereador Ney Pires, pelos esclarecimentos, e que Vossa Excelência possa trazer mais elementos comprobatórios que possa elucidar os fatos, como Vossa Excelência tão límpida e clara, de forma muito objetiva, Vossa Excelência esclareceu. Encerrado o expediente, passamos então à ordem do dia. Vamos solicitar à vereadora Neide a verificação de quórum, como é de costume dessa casa. Vossa Excelência proceder novamente à chamada dos excelentíssimos senhores vereadores. Alex Moreira. Presente. Carlos César. Presente. Claudiógenes. Presente. Francisco Carlos. Presente. Francisco Evandro. Presente. Jair José da Silva. Presente, secretária. João Paulo Silva Dantas. Presente. José Ayrton Assunção. Presente. José de Jailson. Presente. José Ribamar. Presente. Luiz Fernando Moreira. Presente, secretária. Marne Cavalcante. Presente. Maurício Matos. Neide Queiroz, presente. Maurício Matos, presente. Ney Gibson. Presente, dileta secretária.
Deu certo? Obrigado, vereadora. Em conformidade com o regimento interno, vamos dar início à ordem do dia. E em obediência ao regimento interno da Casa, que diz que no artigo 174, quando se trata de proposição orçamentária, diretrizes orçamentárias e plano plurianual, as emendas possíveis serão debatidas antes do projeto, em primeira discussão. Portanto, hoje é o último dia para a apresentação das emendas. Segundo, e também diz que o primeiro se vota as emendas, no caso das diretrizes, e só depois é que se vota o projeto. Portanto, autoriza a senhora primeira secretária a fazer a leitura das emendas, a emenda supressiva e a emenda modificativa. Emenda supressiva número 002/2021, do projeto de lei número 29/2021. Suprime dispositivo do projeto de lei número 029/2021, na forma que indica. Emenda, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2022 e das outras providências. A Câmara Municipal de Aquiraz, artigo 1º, fica suprimido o parágrafo 3º do artigo 28 do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022. Artigo 2º, esta emenda será consolidada ao texto do projeto de lei número 029/2021, então logo seja aprovada pelo plenário. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Aquiraz, 7 de junho de 2021. Vereador Jair Silva, Carlos César, Fernando Câmara, Neide Queiroz, João Paulo, Francisco Carlos, vereador Babá, vereador Vandinho Freitas, vereador Ney Pires. Por gentileza, vereador, vou colocar as duas emendas em bloco. Submeto ao plenário. Aqueles que estejam de acordo, permaneçam como estão. Eu vou contra a emenda. Oi? A votação da emenda? Não, a votação que será em bloco. Será em bloco as emendas. Sim. Certo. Pode fazer a leitura, vereador. Emenda modificativa número 005/2021. Altera dispositivo do projeto de lei número 029 na forma que indica. Emenda. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração orçamentária para o exercício 2022 e da outras providências. A Câmara Municipal de Aquiraz aprova. Artigo 1º. Fica alterados os seguintes dispositivos do projeto de lei número 029/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A lei orçamentária anual abrangerá as entidades da administração direta e fundos que compõem o orçamento fiscal e da Seguridade Social, NR. Artigo 18. Nova redação, vereador, só para... O NE é a nova redação. Nova redação. Artigo 18, parágrafo 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta lei, a fim de que compatibilizar as despesas orçadas à receita estimada, preservar o equilíbrio das contas públicas, desde que evidenciado na proposta orçamentária quais alterações estão a ocorrer nas metas fiscais estabelecidas nesta lei. Nova redação. O artigo 20, o orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os poderes legislativo e executivo destinatários dos recursos do Tesouro, da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal. Artigo 23. O orçamento para o exercício 2022 obedecerá, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre as receitas e despesas abrangendo os poderes legislativo e executivo. Artigo 1º, parágrafo 1º, 4º e 1. A linha A e 48
da Lei de Responsabilidade fiscal. Nova redação. Artigo 28. O orçamento para o exercício de 2022 poderá destinar recursos para as reservas de contingente não inferiores a 0,3% das receitas correntes liquidadas previsto no artigo 5º, 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, nova redação. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção dos resultados primários positivos, se for o caso, conforme o dispositivo na portaria MPO número 42/1999, artigo 5º, e portaria SNTE número 163/2001, artigo 8º, artigo 5º, 3, da linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo, parágrafo 2º, os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, como eles não são concretizados até o primeiro, estes não se concretizam até o dia 1º de dezembro de 2022. Poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, após a autorização específica do Poder Legislativo Municipal, para abertura de créditos adicionais suplementares e dotação que se tornam insuficientes. Artigo 39, parágrafo único. A transposição e remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro dentro de cada projeto, atividade ou operação especiais, poderá ser feita por decreto do prefeito municipal no âmbito do Poder Executivo. Artigo 167, 5º da Constituição Federal, somente após autorização específica por parte do Poder Legislativo. Artigo 40, durante a execução orçamentária de 2022, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma do decreto do crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício 2022. Artigo 167, 1 da Constituição Federal, incorporando automaticamente a Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, e ao Plano Plurianual, PPA, devendo referidos projetos de lei evidenciar quais são as alterações específicas em referidos instrumentos e quais são as consequências para as metas fiscais. Artigo 60. Os créditos especiais extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos pelo saldo remanescente no exercício subsequente por decreto do Executivo, desde que haja previsão na lei de abertura de crédito adicional especial ou autorização específica concedida pelo Poder Legislativo após a verificação de crédito adicional extraordinário, nos termos do artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 2. Esta emenda será consolidada no texto do projeto de lei número 029/21, então logo seja aprovada pelo plenário. Sala do Departamento da Câmara Municipal de Aquiraz, vereador Jair Silva, Carlos César, Neide Queiroz, Fernando Câmara, João Paulo, Francisco Carlos, Francisco Evandro de Freitas, Babá, Ney Pires, vereador Ney Pires. Pronto, Jair. Justificativa, vereadora. Justifica-se a nossa necessidade de aperfeiçoarmos a matéria principal, considerando que, 1, o projeto de lei, originalmente os artigos 3º, 20 e 23, fazem menção a entidades que sequer existem na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, quais sejam autarquia, fundações instituídas e mantidas pelo poder público e sociedade de economia mista. Entende-se que referidas entidades da administração indireta não existem no âmbito do município de Aquiraz e, para serem criadas, depende da autorização legislativa específica. Deste modo, pelo fato de não existirem, não cabe sua menção no texto da Lei de Diretriz Orçamentária. 2. No parágrafo 2º do artigo 18,
que trata de alterações nas metas fiscais no âmbito da proposta orçamentária 2022, alterou-se a redação em decorrência do fato de que se irão ser alteradas metas já aprovadas junto à Lei de Diretriz Orçamentária, necessário se faz para correta análise por parte deste Poder Legislativo, a indicação específica na proposta orçamentária de quais metas estão sendo alteradas para a devida avaliação por parte dos vereadores. 3. Originalmente, os artigos 28, parágrafo 1º e 2º, tratam originalmente das reservas de contingência. Sua formação e utilização, baseada no que dispõe o artigo 5º, 3, da Lei Complementar número 01/2000, no entanto, agrega também autorização para que se possa abrir créditos adicionais suplementares com limitações de até 80% do total do orçamento aprovado. Ora, autorizar já em sede da Lei das Diretrizes Orçamentárias que a Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022 já possa ser autorizada em 80% é simplesmente desconsiderar a necessidade de avaliação por parte do Poder Legislativo do montante que se autoriza, bem como do detalhamento dos programas e ações, poderia, desta forma, descaracterizar substancialmente a autorização legislativa concedida para a execução orçamentária. Desta forma, retirou-se a possibilidade da referida matéria na Lei de Diretriz Orçamentária e estabelece-se que deve ser tal matéria objeto de discussão específica, quando for necessária a alteração da proposta orçamentária aprovada pela Câmara Municipal de Aquiraz para sua execução no exercício financeiro 2022. Quarto, parágrafo único do artigo 39, que originalmente estabelece que ato do Poder Executivo poderia realizar transposição, remanejamento ou transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operação especiais, somente com base em autorização genérica, dada através da Lei de Diretriz Orçamentária. Justifica-se a necessidade da autorização prévia específica com base de que dispõe o artigo 167, 6º da Constituição Federal, tendo em vista que, se não for especificamente objeto de lei que trata do assunto, poderão alterar-se substancialmente a proposta orçamentária que foi discutida, avaliada e aprovada pelo Poder Legislativo Municipal. Quinto, no artigo 40, estabelece que novos projetos, atividades e operações especiais passam a ser, após a autorização legal específica, ser incorporada no plano plurianual e Lei de Diretriz Orçamentária. No entanto, é necessário evidenciar em referido instrumento quais são as consequências das incorporações automáticas no âmbito das metas de resultados fiscais, na Lei de Diretriz Orçamentária e quais as consequências das alterações do âmbito do plano plurianual. Sexto, o artigo 60, originalmente, estabelece que os créditos adicionais especiais e extraordinários possam ser reabertos no exercício seguinte. Tal medida é autorizada pelo artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal, no entanto, necessita de requisitos. A. Ser autorizado nos últimos 4 meses do exercício, no caso de crédito adicional especial, e aberto no caso de crédito adicional extraordinário. B. Os créditos adicionais extraordinários devem ser abertos por decreto do Poder Executivo e imediatamente levado ao conhecimento do Poder Legislativo, que poderá ou não autorizar a sua reabertura pelo saldo remanescente no exercício seguinte. Como no texto original do projeto de lei de diretriz orçamentária, não havia a previsão de que houvesse autorização legislativa para tal ato. Inclui-se nesta oportunidade, dada a necessidade que se estabelece que toda despesa orçamentária seja devidamente autorizada pelo Poder Legislativo. Assim, solicitamos de nossos pares a devida aquiência a fim de aprovarmos a matéria em plenário. Obrigado, vereadora. Está em discussão as emendas. As emendas 001, 2. 002, e a 05. Emenda supressiva 002 ao projeto de lei 029 de 2021, de autoria do G9, e também a emenda 005, emenda modificativa
2021, ao projeto de lei 029/2021, de autoria do G9. Em discussão, as emendas. Não havendo discussão, em votação. Em votação. Presidente. Foi não? A votação seguirá em bloco, como você determinou? Não, a votação será em bloco. Ok. Em votação das duas emendas. O bloco do governo, do governo, da parte do governo se abstém a votação das emendas. Ok. Vamos começar a votação. Em votação. Como vota, a votação as emendas e seus respectivos pareceres. Como vota o vereador Alexson. Presidente, como nosso líder do governo falou, eu vou me abster às Mas emendas. eu vou continuar, não tem problema, tá ok. Como vota o vereador Carlos César. Sim. Como vota o vereador Cláudio Diógenes. Abstenho. Como vota o vereador Vandinho. Sim. Como vota o vereador Chico Carlos. Sim. Como vota o vereador João Paulo. Sim, presidente. Como vota o vereador Ayrton. Abstenho. Como vota o vereador Peninha. Na emenda, me abstenho. Como vota o vereador Babá. Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Fernando Câmara. Sim, presidente. Como vota o vereador Marney. Na emenda, me abstenho. Das emendas, né? São duas. Como vota o vereador Maurício Matos. Já indicou. Já declarei meu voto. Rapaz, Como vota o vereador Inês Queiroz. Esse que está aí de óculos escuros, isso é o Vandinho, rapaz? Pensei que era o Reginaldo Rossi, mano. Como vota o vereador Ney. Sim, dileto presidente. As emendas foram aprovadas. Vamos ver aqui a conferência da votação. Conferir aqui. Para poder proclamar os resultados. Eu não estou. Pronto. Resultado: sim, 8. Abstenção, não estou vendo. Puxa um pouquinho. No meu áudio aqui eu não estou vendo, eu queria que colocasse. Está aparecendo aqui, Jair, abstenção 6. Mas eu não estou vendo não, porque está em cima do meu... do meu... Presidente, sim, por 8, abstenção 6. Sim, mas eu quero ver aqui para a população ver. Ok? Está vendo? Tá ok. Sim, 8, não, 0, abstenção 6, presente 15 vereadores, total de votos 14. A emenda as emendas, juntamente com os pareceres respectivos das comissões, foram aprovadas e serão incorporadas ao projeto de lei 029, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Essa é a primeira discussão, né? Primeira votação, né, presidente? Não, as emendas, elas são votadas hoje. Elas já são votadas hoje. O que precisa de 2 votações é o projeto. Autoriza a senhora primeira secretária, vereadora Neide Queiroz, a fazer a leitura do projeto de lei 029/2021. Projeto de lei número 029/2021. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022 e das outras providências. Prefeito Municipal de Aquiraz, Estado do Ceará, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte: disposições preliminares, artigo 1º. São estabelecidas em cumprimento da disposição do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, da Lei Complementar número 101/2000 e a Lei Orgânica do município de Aquiraz, orçamentária do município para o exercício de 2022, compreendendo: 1, as metas fiscais; 2,
as prioridades da administração municipal. 3, a organização e estrutura dos orçamentos. 4, as diretrizes para a elaboração do orçamento. Vereadora Neide, só um minutinho, por gentileza, fazer um esclarecimento ao vereador Maurício Matos. Vossa Excelência perguntou se as emendas teriam segunda votação, não é isso, vereador? Vereador Maurício. Presidente, eu acho que ele perguntou o projeto mesmo. Não. Sim, presidente, só um minutinho. Sim, presidente, foi isso mesmo. As emendas terão a segunda votação, vereador, viu? Terá a segunda Obrigado. votação na próxima quinta-feira. Ok, agradeço. Obrigado. Votar para legitimar cada vez mais o processo legislativo. Isso, ok. Foi por isso que eu estranhei. Obrigado. Ok. As disposições da dívida ativa pública municipal. 6, as disposições dessa despesa em pessoal. 7, as disposições sobre a alteração da legislação tributária. 8, as disposições gerais. 9, os anexos e metas fiscais. 10º, anexo dos riscos fiscais. 1, das metas fiscais. Artigo 2º. Em cumprimento do estabelecimento do artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, normal e montante da dívida pública para o exercício 2022 são identificados nos demonstrativos dessa lei em conformidade com a portaria do STN número 709/2021, de 25 de fevereiro de 2021. Artigo 3º. A lei orçamentária anual abrangerá as entidades administrativa direta e indireta constituída pela autarquia, fundações, fundos, empresas públicas e sociedade da economia mista que recebem o recurso orçamento fiscal da Seguridade Social. 4º, o anexo dos riscos fiscais, parágrafo 3º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal obedece às determinações do Manual de Demonstrativos Fiscais, da portaria STN de número 709/2021, de 25 de fevereiro de 2021, STN, 11ª edição do Manual de Elaboração válida para 2021. Artigo 5º. Os anexos dos riscos fiscais e metas fiscais desta lei dos seguintes: 01000, parte do anexo dos riscos fiscais. 010100, demonstrativo dos riscos fiscais e providências. 020000, parte 2, anexo das metas fiscais. 0201.00, demonstrativo 1, metas anuais. 0202.00, demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. 02.0300, demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. 02.0400, demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. 0205.00, demonstrativo 5, origem da aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. 02.06.00, demonstrativo 6, estimativa e compensação da renúncia da receita. 02.07.00, demonstrativo 7, margem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo único. Os demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada unidade gestora e a sua consolidação constituirá nas metas fiscais do município. Riscos fiscais e providências. Artigo 6. Em cumprimento do parágrafo 3 do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretriz Orçamentária LDO 2022 deverá conter o anexo de riscos fiscais e providências. Metas anuais. Artigo 7. Em cumprimento do primeiro do artigo 4º da Lei Complementar número 101/2000, demonstrativo 1, metas anuais, será elaborada em valores correntes e constantes relativos à receita, despesa, resultado primário nominal e montantes da dívida pública para o exercício de referência 2022 e para os 2 seguintes. Parágrafo primeiro, os valores correntes do exercício 2022, 2023 e 2024 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultante da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro do índice oficial de inflação anual, conforme portaria STN número 709/2021, de 25 de fevereiro de 2021. STN, parágrafo 2º, os valores da coluna
do PIB são calculadas mediante aplicação de cálculo de valores correntes divididos pelo PIB estadual multiplicado por 100. Parágrafo terceiro, em cumprimento ao estabelecido a portaria do STN 709/2021, de 25 de fevereiro de 2021, as metas anuais da LDO 2022 constam com o cálculo de percentual em relação à receita corrente líquida de respectivo estado da federação. Avaliação de cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Artigo 8º, atendendo o dispositivo do parágrafo 2º, inciso 1, do artigo 4º da LRF, o demonstrativo 2, avaliação de cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre metas fiscais e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de receita, despesas, resultado primário e nominal, de dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, incluindo análise de fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como meta. Parágrafo único, em cumprimento do estabelecimento da portaria STN número 709/2021, de 25 de fevereiro de 2021, as metas fiscais do exercício anterior da LDO 2022 passa a conter o cálculo percentual em relação à receita corrente líquida do respectivo estado da federação. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Artigo 9º. De acordo com o parágrafo 2º, item 2, do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrativo 3, metas fiscais anuais comparadas com a fixada nos 3 exercícios anteriores de receita, despesa e resultado primário. Dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida deverão estar instruídas com memória e metodologia de cálculo de justificativos resultados pretendidos, comparado com as fixadas nos cálculos que justificam os resultados do exercício anterior, evidenciado e com consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Parágrafo 1º, objetivando maior, consistente e subsídio da análise, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando os mesmos índices já recomendados no demonstrativo 3. Evolução do patrimônio líquido, artigo 10. Em obediência ao parágrafo 2º, inciso 3 do artigo 4º da LRF, o demonstrativo 4, de cada ente a sua consolidação. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Artigo 11º. O parágrafo 2º, inciso 3 do artigo 4º da Lei de Responsabilidades Fiscais, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também que os recursos obtidos com alienação de ativos que integram o referido patrimônio devem ser reaplicados em despesa de capital, salvo se destina por lei aos regimes da Previdência Social, geral ou próprio dos servidores públicos. O demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados. Estimativa e compensação da renúncia da receita. Artigo 12º, conforme estabelecido no parágrafo 2º, inciso 5º, do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscais, o anexo de metas fiscais deverá conter um demonstrativo 6, que indica a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas. Parágrafo 1º. A renúncia compreende incentivos fiscais, presumido, etc. Parágrafo 2º. A compensação será acompanhada de medida proveniente do aumento da receita, elevadas as alíquotas, a ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 13º, o artigo 17 da LRF considera a obrigatoriedade de caráter continuado de despesa corrente derivada da lei mediante provisório ou administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 11, demonstrativo 7, margem da expansão das despesas de caráter continuado destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado. Memória e metodologia de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública. Metodologia e memória
de cálculo das metas anuais das receitas e despesas. Artigo 14º, parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 4º da LRF determina que o demonstrativo das metas anuais seja instituído como memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos comparando-se com as fixadas nos 3 exercícios anterior e evidenciado a consistência delas com a primícia e os objetivos da política econômica nacional. Parágrafo 1º, de conformidade com a portaria STN de número 709/2021, de 23 de fevereiro de 2021, a base de dados da receita e das despesas constitui dos valores arrecadados na receita realizada nas despesas executadas nos 3 exercícios anteriores das previsões para 2022, 23 e 24. Parágrafo 2º, as metas anuais poderão ser atualizadas no período da elaboração do projeto de lei anual, a LOA, para o exercício 2022, tendo em vista o período de instabilidade que a pandemia referente aos coronavírus provocará na economia nacional. A metodologia e memória de cálculo das metas anuais dos resultados primários e nominal. Artigo 15º. A finalidade do conceito do resultado primário é indicar se os níveis de desgastes orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras. Artigo 16º, o cálculo do resultado nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal com regulamentação pelo STN. Parágrafo 1º, o cálculo da meta do resultado primário deverá obter a metodologia estabelecida pelo Governo Federal através das portarias expedidas pelo STN, Secretaria do Tesouro Nacional e as normas da contabilidade pública. Parágrafo 2º, o cálculo das metas anuais do resultado nominal deverá levar conta a dívida consolidada, de qual deverá ser deduzida o ativo disponível, mas haverá financeiros menos restos a pagar, processados, que resultará da dívida consolidada líquida, que somadas as receitas, as privatizações e deduzidos aos passivos reconhecidos, resultará da dívida fiscal líquida. Parágrafo 3. A unificação demonstrativa do resultado primário e nominal obedecerão às determinações portaria STN número 709/2021, de 25 de fevereiro de 2021. Metodologia e memória do cálculo das metas anuais do montante da dívida pública. Artigo 17. Dívida pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da federação. Esta é representada pela realização de empréstimos de financiamento, operações equiparadas e a operação de crédito pela Lei de Responsabilidade Fiscal para amortização em prazo superior a 12 meses e precatórias judiciais. Parágrafo 1. Utiliza a base de dados de balanços e balanceiros para sua elaboração, constituído dos valores apurados no exercício anterior e da projeção de valores para 2022, 23 e 24. 2. As prioridades da administração municipal. Artigo 18. A prioridade e método da administração municipal para o exercício financeiro de 2022 estão definidos no demonstrativo do Plano Plurianual 2022 a 2025, compatíveis com objetivos e normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. Os recursos estimados na lei orçamentária de 2022 serão destinados preferencialmente para as prioridades e metas estabelecidas dos anexos do Plano Plurianual, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Parágrafo 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecida nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. 3. Da organização e estrutura dos orçamentos. Artigo 19. Para efeito desta lei, entende-se por 1. Categoria de programação e estrutura da classificação utilizada para identificar órgãos e unidades orçamentárias, programas e projetos, atividades. 2. Unidade orçamentária, menor nível de classificação institucional. 3. Órgão orçamentário, maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias. 4. Programa, o instrumento de organização das ações governamentais, visando a caracterização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual. 5º, projeto, menor nível de categoria de programação utilizado para identificação da ação governamental, com início e término. 5º, atividade, o menor nível de categoria. 6º, atividade, o menor nível de categoria de programação utilizada para identificação, a ação governamental continua. 7º, operação especial,
despesas que não contribuem para a manutenção das ações do governo, das quais não resultam um produto e não geram contraprestação direta sobre a forma dos bens e serviços. Oitavo, modalidade de aplicação, indica que os recursos são aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário ou indiretamente por outras esferas do governo ou outros entes da federação ou entidades privadas. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos, especificando os respectivos valores. Parágrafo 2º. A ação orçamentária entendida como projeto, atividade, operação especial, deve identificar a função e a subfunção a qual se vincula, sendo que 1. A função reflete a competência de uma competência, aquela mais relacionada com a ação. E, 2, a função de agregação imediatamente inferior à função, evidenciar a natureza governamental, atuação governamental. Artigo 20, o orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os poderes legislativo e executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras, que recebem recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal. Artigo 21. A lei orçamentária para 2022 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, especificando aquele vínculo a fundos autárquicas ou orçamentos fiscais e de seguridade social, desdobrados as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais, e quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa, tudo em conformidade com a portaria SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão conter os anexos exigidos nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, STN. Artigo 22, o projeto de lei orçamentária anual será encaminhado à Câmara Municipal em conformidade com o artigo 22 da Lei 4.320/64, contendo todos os anexos exigidos na legislação vigente. Quarto, das diretrizes para a elaboração do exercício do orçamento do município. Artigo 23, o orçamento para a execução de 2022 obedecerá, entre outros, no princípio da transparência e do equilíbrio entre receita e despesa, abrangendo poder legislativo, executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outros. Artigo 1º, parágrafo 1º, 4º, inciso 1, alínea A, e 48 da LRF. Parágrafo 1, deverá ser dividido em meios eletrônicos, deverá ser divulgado em meios eletrônicos de acesso ao público à execução orçamentária e financeira, bem como os instrumentos de transparência da gestão fiscal preconizados na lei complementar número 131, de 27 de maio de 2019. Os estudos para definição do orçamento da receita para 2022 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, crescimento econômico, ampliação da base de cálculo de tributos e a sua evolução nos últimos 3 exercícios e a projeção para os 2 seguintes. Artigo 12 da LRF. Parágrafo único. Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará a receita para exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo, artigo 12, parágrafo 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 25, na execução do orçamento, verificando que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas do resultado primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações e observada a fonte do recurso, adotarão mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes legais do ente, inclusive aqueles destinados ao pagamento dos serviços da dívida. Parágrafo 2º, na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação
do empenho e movimentação financeira será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior em cada fonte de recurso. Artigo 29. Deverão estar inclusos no projeto de lei orçamentária para 22 os valores dos precatórios judiciários formalmente apresentado até 12 de julho, conforme determinação no artigo 109, ou no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal. Artigo 27. Constitui riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles constados no anexo próprio desta lei, artigo 4º, parágrafo 3 da LRF. Parágrafo único. Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recurso constado no artigo da lei número 4, Lei Federal 4.320/64. Artigo 28. O orçamento para o exercício 2022 será destinado recursos para a reserva de contingente não inferior a 0,3% das receitas correntes liquidadas previstas e 80% do total do orçamento para reabertura de créditos adicionais e suplementares. Artigo 5º, 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º, os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos de contingências e outros riscos e eventos fiscais e previstos obtenção do resultado primário positivo, se for o caso. E também para a abertura de créditos adicionais, conforme disposto numa portaria MPO, número 42/99, artigo 5º, e a portaria STN, número 163/2001, artigo 8º, artigo 5º, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados aos riscos fiscais, caso este não se concretize até o dia 1º de dezembro de 2022, poderão ser utilizados pelo ato do chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares e dotações que se tornaram insuficientes. 3. As movimentações de crédito efetuadas mesmo elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade de operação especial não computarão para fins de limites de experimentação estabelecidos no campo. Artigo 29. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da lei orçamentária anual, se complementados no plano plurianual. Artigo 5º, parágrafo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 30. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até o dia 30, dias após a liberação, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas, despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as unidades gestoras, se for o caso. Artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo número 31. Os projetos de atividades prioridade na lei orçamentária para 2022, com dotação vinculadas e fontes de recurso oriundo da transparência voluntárias, operação de crédito, alienação de bens e outra extraordinária, só serão executadas e utilizadas a qualquer título se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingresso ou garantido o artigo 8º, parágrafo único e 50, primeiro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 32. A renúncia da receita estimada para o exercício 2022, constado no anexo próprio desta lei, será demonstrado pelo proponente, sendo considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, de que não afetará as metas de resultados fiscais. Artigo 4º, parágrafo 2º, 5º e artigo 14, 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 33. A transferência dos recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas beneficiará somente aqueles de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá da autorização da lei específica. Artigo 4º, 1, a linha F e 26 da Lei
de responsabilidade fiscal. Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recurso do Tesouro Municipal deverá prestar conta no prazo de 30 dias, constando do recebimento do recurso na forma estabelecida no município, artigo 70, parágrafo 1 da Constituição Federal. Artigo 34, projeto de lei anual poderá consignar crédito destinado à concessão de auxílio financeiro, subvenção social e ou contribuições a entidades privadas, bem como benefícios diretamente a pessoas físicas, desde que autorizado pela lei específica, em conformidade com o artigo 26 da Lei Complementar, número 101 de 2000, e, quando for o caso, selecionar de forma, assim como os benefícios concedidos diretamente às pessoas físicas. Artigo 35, despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmado convênio, acordo ou ajuste previsto recurso na lei orçamentária. Artigo 39, procedimento administrativo da estimativa do impacto orçamentário financeiro e declaração de ordenador de despesa, de que trata o artigo 16, itens 1 e 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou a dispensa inexigibilidade. Parágrafo único. Para efeito do disposto do artigo 16, parágrafo 3º, da LRF, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante do exercício financeiro de 2022, em cada evento, não exceda o valor limite para despesa de licitação fixado na legislação vigente. Artigo 37. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operação de crédito, no artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 38, a previsão da receita e a fixação das despesas serão orçadas para 22 a preços correntes. Artigo 39, a execução do orçamento das despesas obedecerá, dentro de cada projeto, atividade e operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação com apropriação de gasto nos respectivos elementos de que trata a portaria STN número 163/2001. Parágrafo único. A transposição e remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operação especiais, deverá ser feita por decreto do prefeito municipal, no âmbito do Poder Executivo, da Constituição Federal. Artigo 4º, durante a execução orçamentária de 2022, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício 2022, artigo 167, da Constituição Federal, incorporando automaticamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e ao Plano Plurianual, PPA. Artigo 41, o controle dos custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal obedecerá estabelecidos no artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas fiscais realizadas e apuradas ao final do recurso. Artigo 4º, a linha 1E da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 42, o programa priorizado por esta lei e contemplado no Plano Plurianual, que entrega a Lei Orçamentária de 2022, será objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas fiscais estabelecidas no artigo 4º, a linha 1E da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 43, a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2022 destinará o mínimo de 25% das receitas de impostos e transferências constitucionais para manutenção e desenvolvimento
ensino, em cumprimento ao disposto do artigo 12 da Constituição Federal. 44, deverá destinar a serviço público em sociedade em percentuais não inferior a 15% das receitas de imposto e transferência constitucionais em cumprimento ao disposto da emenda constitucional número 9/2000. Artigo 45. O Legislativo terá como limite das suas despesas para efeito da elaboração de sua proposta orçamentária a receita arrecadada no exercício 2021 nos termos do artigo 29A da Constituição Federal, deverá ter seu valor fixado na lei orçamentária anual e Estado por decreto do Poder Executivo de forma que se possa respeitar a limitação constitucional em vigor. Cadê meus colegas vereadores que nos estão acompanhando? Durante a execução orçamentária, o cálculo do 10º a ser transferido mensalmente, Câmara Municipal está obedecido o mesmo valor de que trata o campo desse artigo até o 20 de cada mês. Parágrafo 3º. Prefeito, à disposição do artigo 52, parágrafo 12, o Poder Legislativo Municipal encaminhará ao Poder Executivo até o dia 10 de setembro de 2021 sua proposta orçamentária para que seja ajustada e consolidada ao projeto de lei orçamentária, sob pena de ter o valor de suas dotações orçamentárias arbitrado pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 46. Durante a execução orçamentária do exercício 22, caso haja quitação de retenção de despesa específica do Poder Legislativo pelo Poder Executivo, as mesmas poderão ser deduzidas dos repasses do decimal a ser repassada ao mês subsequente em que ocorre o referido pagamento. Artigo 47. Fica estabelecido pela elaboração da lei orçamentária anual, no tocante à gestão fiscal e as metas estabelecidas, alterações trazidas na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, estabelecido pelo Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS, Covid-19, COV-2, Covid-19, instituída através da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, e pelo Programa de Acompanhamento e Transferência Fiscal ao Plano de Promoção de Equilíbrio Fiscal instituído pela Lei Complementar de número 78, de 3 de janeiro de 2021. Quinto, da discussão sobre a dívida pública municipal. Artigo 48, a lei orçamentária de 2022 poderá autorização para contratação de operação de crédito para atendimento às despesas de capital, observando o disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo número 30, 31 e 32. Artigo 42, de endividamento definido na legislação pertinente e, enquanto perdurar o exercício, o Poder Executivo obterá resultados primários necessários através da limitação de empenho e movimentação financeira, artigo 31, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sexto, a disposição sobre as despesas com pessoal. Artigo 50. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante a lei autorizativa, poderão, em 2022, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma da lei, observando os limites das regras da LRF, artigo 69, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei do Orçamento para 2022. Artigo 51. Artigo 51. Ressalvada a hipótese do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos poderes em 2022, Executivo e Legislativo, não excederá em percentual da receita corrente líquida os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 52. No caso de necessidade temporária, de excepcional interesse público devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar e realizar de horas extras
pelos servidores quando as despesas com o pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 22, parágrafo único, 5 da LRF. Artigo 53. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com o pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 1. Eliminação de vantagens concedidas a servidores. 2. Eliminação das despesas com hora extras. 3. Exoneração de servidor ocupante do cargo em comissão em função de confiança. Demissão de servidores admitida em caráter temporário. Artigo 54. Para efeito desta lei, o registro contábil entende-se como terceirização de mão de obra referente substituição de servidores de que trata o artigo 18 do parágrafo 1º da responsabilidade fiscal, a contratação de mão de obra cuja atividade ou função guarda em relação com a atividade ou função prevista no plano de cargos e carreiras da administração municipal ou ainda atividade próprias da administração pública, desde que, em âmbito os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de prioridade do contrato ou de terceiros. Parágrafo único. Quando a contratação de mão de obra envolve também fornecimento de material ou utilização de equipamento de propriedade do contratado ou de terceiro, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outro elemento de despesas que não o 34, outras despesas de pessoal decorrente de contratos de terceirização. 6º, das disposições sobre alteração na legislação tributária. Artigo 55. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vista a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuinte integrante da classe menos favorecida, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da Receita e ser objeto de estudo do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar 14 da LRF. Artigo 56. Os tributos lançados e não arrecadados inscrito em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia da Receita. Artigo 14, parágrafo 3º, 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 57. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante no orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação. Artigo 14, parágrafo 2º, 2 da LRF. 8º, das disposições gerais. Artigo 58. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto do campo desse artigo. Parágrafo 2º, o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sessão até 31 de dezembro de 2021, fica o Executivo Municipal autorizar a executar a proposta orçamentária na forma original até a sanção da respectiva lei orçamentária. Artigo 59. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo evento atraso do pagamento do compromisso assumidos motivado por insuficiência da tesouraria. Artigo 60. Os critérios especiais extraordinários obtidos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por decreto do Executivo. Artigo 61.
o Executivo Municipal estará autorizado a assinar convênio com o governo federal e estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Essa lei trago na explicação para 13 do mês de abril de 2021. Prefeito Bruno Gonçalves. Deixa agora o projeto de lei de diretriz orçamentária no exercício 2022 dos anexos. Vereadora, não há necessidade dos anexos, viu? Okay. Muito obrigado por Vossa Excelência ter feito a leitura. Parabéns pela contribuição. Encerrado a leitura do projeto de lei 029/2021, de autoria do Poder Executivo, nós iremos agora proceder à votação, à discussão, como as emendas foram em primeira discussão e em votação em primeira discussão, só esclarecendo, né, nós iremos votar também o projeto de lei em primeira discussão. As emendas foram aprovadas em primeira discussão, o projeto, e o projeto também será em primeira discussão e votação. Em discussão, o projeto de lei 029/2021. Em discussão. Não havendo discussão, vamos colocar o projeto em votação. Em votação. Como vota o vereador Alexson? Vereador Alexson. O vereador Alex não está presente. Vereador Carlos César, como vota Vossa Excelência? Sim. Como vota o vereador Cláudio Diógenes? Sim. Como vota o vereador Chico Carlos? Sim, presidente. Como vota o vereador Vandinho? Sim, presidente. Como vota o vereador João Paulo? Sim, presidente. Como vota o vereador Ayrton Assunção? Sim. Como vota o vereador José de Jailson Peninha? Sim. Como vota o vereador José Ribamar? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Fernando? Sim, presidente. Como vota o vereador Marnem Cavalcante? Sim. Como vota o vereador Maurício? Vereador Maurício. Vem aqui, vem aqui. Como vota o vereador Neide Queiroz? Sim. Como vota o vereador Ney? Sim, doutor presidente. Vamos agora. Vereador Alexson Lemos, como vota Vossa Sim. Excelência? Como Sim. vota Vossa Excelência? Sim, ok. Vamos ao resultado. Encerrada a votação. Vamos ao resultado. Sim, 13 votos. Não, 0. Abstenção, 0. Presentes, 15. Total de votos, 13 votos. A matéria foi aprovada em primeira discussão. Então, para informar as pessoas que nos acompanham, foi aprovada hoje 2 emendas, uma supressiva e uma modificativa, em primeira discussão, ao projeto de lei 029/2021. E agora foi aprovado o projeto de lei 029, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 22 e da outras providências, também em primeira discussão. Já antecipo a pauta da próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira também teremos a pauta fechada com a LDO. Quero agradecer aos senhores vereadores, a presença de todos. Quero agradecer a todos os nossos internautas, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelas as nossas plataformas digitais, agradecer a nossa assessoria de plenário virtual, assessoria do Departamento Legislativo, agradecer, por fim, a todos os senhores vereadores e a todos aqueles, os seus assessores, a todos aqueles que contribuíram de forma efetiva para um bom êxito da nossa sessão. Quero desejar a todos os vereadores, ao nosso querido povo de Aquiraz, um bom restante dessa quinta-feira,
uma boa sexta-feira, um bom final de semana, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos oriente, que Deus a cada dia nos capacite a fazer o que há de melhor para defender os interesses do nosso povo, da nossa gente querida de Aquiraz, razão maior do nosso trabalho, da nossa luta e de estarmos aqui empenhados em melhorar cada dia mais as condições de vida do povo de Aquiraz. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária virtual, a realizar-se no próximo dia 15 de junho de 2021, terça-feira, às 10 horas. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém.